Olá, você está no canal do YouTube Águas Águas. Meu nome é Jorge Macedo. Nós vamos falar hoje sobre ozônio. O ozônio é o O3, é o alóptropo elementar do oxigênio formado por 3 átomos deste elemento. O terceiro hábito, onde se localiza a carga negativa, é muito instável e pode desligar-se facilmente dessa molécula. O ozônio ele é uma forma alotrópica do oxigênio e apresenta odor peculiar, é muito volátil, pouco solúvel em água, sendo pouco estável. Por possuir odor penetrante, o ozônio é perceptível para a maioria dos indivíduos a baixas concentrações, aproximadamente 0,01 ppm, volume por volume, no ar. A máxima exposição permitida por um período de 8 horas, segundo a OSHA, é de 0,10 ppm. E nós temos aqui uma tabela que apresenta para você a concentração de ozônio, e qual vai ser a reação humana com essa concentração, partindo desde o odor detectável até um edema pulmonar. Eu procurei informações nos sites disponíveis na internet, encontrei num site comercial dados sobre a quantidade de ozônio que se é permitida, ou seja, a exposição máxima que se é permitida. No Brasil nós temos a NR15, que indica 0,08 ppm partes por milhões para a jornada de trabalho de 8 horas por semana. Procurei também um documento científico, nesse caso uma tese de doutorado da Universidade Federal de Viçosa, onde os valores propostos são os mesmos já citados. E ressalta ainda que o ozônio requer conhecimento específico e mão de obra especializada para sua utilização. Cabe aqui uma ressalva que essa mão de obra especializada depende da quantidade de ozônio gerado, ou seja, do tamanho do gerador. Um gerador de ozônio para desinfecção química de uma água da sua residência, não vai haver necessidade de mão de obra especializada, porque a quantidade de ozônio gerada é muito baixa. Vamos ver o que a Organização Mundial de Saúde fala sobre o assunto. Em termos desse assunto, nós podemos dividir o seguinte. Primeiro, ela ressalta que o ozônio e a radiação UV purificam a água, mas eles não deixam residual. E é importante ressaltar que é indicado que existe residual de cloro ou de bromo. O primeiro problema que enfrenta o uso do ozônio é o vazamento de ozônio para dentro da atmosfera dos geradores de ozônio e tanques de contato. E aí se indica que se tem uma ligação desse local onde fica o gerador de ozônio para a atmosfera externa, indicam também que é apropriado incluir uma desozonação, etapa do processo de tratamento, para evitar que ocorra reporte à água tratada. O ozônio é irritante ao sistema respiratório, indica a OMS que deve-se monitorar as concentrações de ozônio na atmosfera do edifício da piscina, sempre que necessário, sempre que é possível. O valor de referência é de 0,12 mg por metro cúbico de ar. As possíveis reações do ozônio estão disponíveis nas equações a seguir. A principal dela, e com maior potencial redox, é aquela que envolve o radical hidroxil. É importante ressaltar que esse radical hidroxil ele é extremamente ativo, vai oxidar muitos compostos, tá certo? E esse radical, por ser reativo, a sua taxa de reação varia de 10 a 10 a 3 massa molar por segundo. Esse radical hidroxil, por ser muito estável, a vida dele é de apenas alguns microsegundos na água. E, logicamente, a sua concentração será sempre muito baixa. Quanto ao ozônio, nós podemos falar que temos CT para todos os organismos. Não há, nesse momento, nenhuma dúvida dessa existência. Inclusive, existe CT de acordo com a redução logarítmica que você quer, com a temperatura da água, o tempo de exposição e etc. Aqui nós temos mais uma tabela de CT do ozônio para inativação do crispotorídeo. Essa tabela apresenta para você o tempo de exposição necessário, qual é a taxa de exposição necessária do ozônio, qual a temperatura.
Aqui nós temos um quadro que ele traz para você qual é o potencial redox, né, ou potencial padrão de cada um dos radicais envolvidos. Nesse caso, o radical hidrox é 2,80, é o maior potencial e, logicamente, ele vai reagir intensamente com a matéria orgânica presente no meio aquoso. Cabe ainda ressaltar que nós temos uma outra coeficiente chamado coeficiente de letalidade, ele é específico para cada organismo. Nesse caso, apresentamos o exemplo da Escherichia coli. E dá para notar que o ozônio tem um coeficiente de letalidade um pouco menor que 20 vezes o do ácido hipocloroso. O ozônio não forma THM e oxida previamente a matéria orgânica que poderia se formar THM quando exposta aos derivados fluorados. Mas a Organização da Saúde, ela recomenda cuidados com o uso do ozônio em águas que contêm brometos, porque esses brometos se oxidam para bromatos e são considerados potencialmente carcinogênicos e genotóxicos. Você tem os caminhos para você sair do brometo e chegar no bromato, são apresentados a seguir. Logicamente, nós temos três caminhos, né? O azul, o verde e o preto, e algumas publicações citam 2 mecanismos de reações primárias. Tá? Aqui estão o nome dos radicais que são formados durante esse processo de transformação do brometo no bromato. Essa tese de mestrado, né, defendida na Universidade de Virgínia, ela apresenta a mesma informação que nós apresentamos anteriormente, e nessa tese de mestrado ele considera 2 mecanismos de reação primária, tá certo? Para que haja a formação do bromato e os caminhos que você tem que persistir para chegar nesse bromato. A Organização Mundial da Saúde, em 2017, trouxe um texto importante ressaltar. A formação do bromato durante a ozonização depende de vários fatores: concentrações de brometo, ozônio e do pH. Não é praticável remover brometo da água bruta e é muito difícil remover bromato depois de formado. Embora a filtragem de carvão ativado granular foi relatada como eficiente em algumas circunstâncias. Agora, como é que você pode minimizar a formação de bromato? Usando menor dose de ozônio, tempo de contato e menor concentração de residual de ozônio. Indica também a Organização Mundial de Saúde que operando em pH mais baixo, por exemplo, 6,5, seguido pelo aumento de pH após a ozonização, também reduz a formação de bromato. Então, indica a OMS que você faça a ozonização num pH mais baixo e logo após a ozonização você faça um aumento desse pH para os níveis que você entender que são interessantes para o processo. Indica também que a adição de amônia também pode ser eficaz. E ressalta que a adição de peróxido de hidrogênio pode aumentar ou diminuir a formação do bromato. Depende do ponto de aplicação e das condições do local de tratamento. Ressalta-se que essas mesmas informações que eu citei anteriormente já estavam publicadas em 2004 em documento da própria Organização Mundial de Saúde. Agora, o Canadá traz um material muito interessante. Este material dele, ele trata apenas de bromato em água de beber, tá certo? Em água potável. E ele ressalta, confirma exatamente a informação citada pela Organização Mundial da Saúde para uma menor formação de bromato com relação ao pH. E ele cita que os pesquisadores relatam consistentemente que a formação de bromato é reduzida quando o pH é reduzido. E que isso ocorre porque aquela espécie do ácido bromoso, predominante abaixo do pH 8,8, é menos facilmente oxidado por ozônio ou pelo radical hidroxil. E que é aceito que uma redução de 30% a 50% pode ser alcançada por unidade de redução de pH quando o pH inicial está acima de 7,5. Como indicado pela OMS anteriormente, num pH 6,5 você faz a ozonização e depois você aumenta esse pH usando a depressão de pH como uma estratégia de controle
para reduzir a formação de bromato. Nós temos aqui um documento do governo federal, foi publicado em 2006, e esse documento de 2006, ele indicava um nível, né, baseado na Organização Mundial de Saúde 93, de 25 microgramas por litro de bromato na água potável. Ressalta-se que essa informação foi tirada de um documento para a área de piscinas de agosto de 2000 da Organização Mundial da Saúde. Agora, nós tivemos uma mudança a partir de 2004. A Organização Mundial de Saúde indicou que nós tivéssemos 10 microgramas por litro como referência. É importante mostrar que, apesar dessa indicação estar em 2004, em 2006 o Brasil ainda citava os 25 microgramas por litro. Hoje existe um consenso mundial sobre o valor máximo permissível para bromatos em nível mundial. Por exemplo, a Agência de Proteção Ambiental Americana indica 10 ppm ou 10 microgramas por litro. O Canadá também indica 10 ppm ou 10 microgramas. A Organização Mundial da Saúde também indica 10 ppm, 10 ppb ou 10 microgramas por litro. O Parlamento e Conselho Europeu, em 2020, ele reafirmou o valor de 10 ppb ou 10 microgramas por litro. O Reino Unido indica os 10 microgramas por litro. Filipinas também é 10 microgramas por litro. O Brasil, através da portaria de consolidação número 5 de 2017, também indica 10 ppb e 10 microgramas por litro. A Nova Zelândia indica 0,01 miligrama por litro ou 10 microgramas por litro. E aí nós temos ainda na Nova Zelândia uma indicação diferente, porque além dela indicar que o bromato deveria estar no máximo a 0,01 miligrama por litro ou 10 microgramas por litro, indica-se que você pode monitorar isso pela medição direta do bromato, mostrando que a concentração de bromato na água antes da ionização não exceda 0,06 miligrama por litro, ou 6 microgramas por litro. Então, a Nova Zelândia já adiantou que a quantidade de brometo na água antes da ionização deva ser 0,06 miligramas por litro. Nós procuramos também a Associação Internacional de Ozônio, e ela reafirma e confirma o valor do 10 microgramas por litro, que é a referência nossa praticamente do mundo todo. Repetindo, no Brasil também é os 10 microgramas por litro. Aqui eu tenho que apresentar para você as tabelas referentes à classificação da ação carcinogênica de uma substância química, tá certo? São grupos que eles definem de vários órgãos, tá certo? Esse aqui é da Agência de Proteção Ambiental Americana, classifica em A, B, C, D e E. Aqui nós temos um exemplo da classificação dos THMs com relação à sua capacidade carcinogênica. Então eles são classificados como agente possivelmente carcinogênico para humanos. E aqui no Canadá nós podemos citar também, né, a classificação do bromato como possível carcinógeno humano. E essa classificação coloca ele no grupo 2B. Uma coisa que a gente acha interessante, que o valor proposto para o VMP do bromato é muito menor que o valor proposto para o VMP dos THMs e ácidos alacéticos. Então, se nós notarmos a portaria 5 de 2017, bromato é 10 microgramas, tialometano totais é 100 microgramas e ácido alacético totais é 80 microgramas. O valor proposto do VMP para bromato é 10 vezes menor que o valor proposto para THM, tialometano, e 8 vezes menor que o valor proposto para os ácidos alacéticos. O tempo de formação de THMs é muito maior que se comparado com o tempo de formação do bromato. E qual é a explicação que você tem para essa afirmação? A explicação é simples.
nós temos que o potencial padrão do ácido hipocloroso gerado pelos derivados clorados é muito menor que o valor do potencial padrão do radical hidroxil gerado pelo ozônio. Então vamos olhar as tabelas e vamos ver o que eu estou falando. O radical hidroxil é 2,80, o ozônio em meio ácido é 2,08 e o ácido hipocloroso 1,48. Ou seja, o potencial padrão do HClO é menor 89% que o potencial padrão do radical hidroxil. O potencial padrão do ácido HClO é menor que 40% se comparado com o potencial padrão do ozônio. E você tem um outro fator, é a velocidade das reações do radical hidroxil. Ele é muito relativo e tem uma velocidade muito grande quando reage. E essa velocidade muito grande leva à formação de bromatos de uma forma muito mais rápida que a formação dos THMs. O principal fonte do brometo é o sal de cozinha, uma das principais fontes. Porque esse sal de cozinha, ele está na água do mar, da onde é tirado o sal. E a concentração dos brometos é aproximadamente 65 mg por litro. Então, o sal de cozinha traz junto o brometo. Por isso que uma das fontes do brometo é considerada o sal de cozinha, porque todo mundo usa no seu dia a dia, depois isso vai para nossas descargas do nosso esgoto sanitário, indo para os lençóis freáticos, e quando chega nas estações de tratamento de água, elas não retiram cloreto e nem brometo. E isso retorna para a nossa casa. Logicamente, se você encher uma piscina com as águas provenientes de poços, provenientes de equipamento, você vai com certeza estar acrescentando algum brometo nessa água. O Canadá, naquele documento específico para água potável envolvendo o bromato, nós temos uma situação que ela indica que os compostos clorados, no caso o hipoclorito de sódio e o hipoclorito de cálcio, podem trazer na sua constituição bromato. E os valores indicados são esses. E também eles estimam qual é a constituição de bromato numa água de beber vinculada, em micrograma por litro, vinculada a cada um dos produtos citados. Então, o bromato pode já estar pronto dentro da própria água da piscina. O processo de infecção com ozônio é extremamente eficiente, mas não deixa residual, não tem jeito de deixar residual, porque ele é muito instável. E aí nós vemos esse documento do Ministério da Saúde, tem essa tabela em que ela considera o ozônio não satisfatório quando ele está sem derivados clorados ou bromados. E aí quando você vê o lado do desinfetante instalatório, você mostra que o ozônio tem que trabalhar ou com derivado clorado ou com derivado bromado. Não existe outra forma dele ser eficiente. Quanto o que nós teríamos na água de piscina, trazendo para o nosso país, porque na Austrália já está definido. Nós temos a portaria de consolidação, que traz todas as legislações que envolvem o sistema de saúde, o Ministério da Saúde. E dentro dessa portaria está aquela referente à água potável, que no caso, no artigo 35, ela indica que quando você usar ozônio ou radiação ultravioleta, o desinfetante deverá ser um desinfetante adicionado, ou cloro ou dióxido de cloro. No caso de piscinas, você pode adicionar cloro ou bromo, um derivado clorado ou um derivado bromado, para trabalhar junto com o ozônio ou com a radiação ultravioleta. Nós entendemos que nós teremos que levar em consideração este aspecto, porque nós não temos uma legislação específica para a área de piscina no Brasil. Qual a conclusão que eu posso tirar dessa documentação toda? Para o ozônio, é indicado a utilização em água de piscina, como processo de infecção secundário, logicamente com condicionantes. Você tem que ter, em função do manter residual, ele deve ser utilizado concomitantemente com residuais derivados bromados ou clorato, no caso de clorato com 2 a 4 mg por litro. Deve ser respeitada a dose de ozônio e o tempo de exposição em função dos organismos eliminados.
tem ação bacteriostática, bactericida, virucida e contra protozoários, se a dose de ozônio e o tempo de exposição forem respeitados. Indica-se a avaliação dos níveis de brometos previamente nas águas das piscinas, em que o ozônio será utilizado na desinfecção secundária. Muito obrigado. Você está no canal YouTube Águas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e se inscreva no canal para que você receba informações logo que um novo vídeo for postado.